incenso é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-o, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos e perquisições sem proveito. Vós sois luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então, nós convidamos aqui o nosso irmão Welson, né, que faz parte do nosso curso, e agradecendo a presença de todos, né? O nosso irmão Welson Santos, conferencista, médico, escritor espírita, voluntário e divulgador da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, e nos traz o tema do Evangelho para as nossas reflexões na noite de hoje. Ninguém pode, ou poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como já sabemos, né, que está fazendo, né, essa turnê, né, a gente chama assim de exposições por essa região. Não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de recebê-los aqui na cidade, em Rio do Pombal. Então é gratificante estar aqui, né, já comemorando desde antes essa oportunidade. E nós aproveitamos e convidamos aqui também o nosso irmão Flávio, né, que acompanha aqui o Mineirinho para fazer a nossa prece e a abertura do nosso trabalho. Boa noite a todos. Alegria poder mais uma vez retornar a esse estado, a essa cidade, e tão especial essa casa do caminho. Aos benfeitores que estão nos envolvendo nesse nosso trabalho, com o nosso colega Wellington Santos, e que me recorda Jesus quando passou pela terra, levando-nos a mensagem do Evangelho aonde passava. Vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui no corpo físico, sentindo a alegria de viver em nossos corações. Senhor da vida, nós te pedimos nesse instante as bênçãos do alto, a envolver o nosso colega e irmão, o Elson, através do seu conhecimento de pesquisa e estudo, o tema proposto à noite de hoje. Ao seu amigo espiritual, que possa envolver na santa e divina paz. E a cada um de nós, dos dois planos da vida, que nos preparamos, organizamos para esse belo encontro, que seja uma noite harmoniosa, que transmitindo paz, através da sua fala, do seu gesto, do seu olhar. Obrigado, Senhor, pela confiança de estar ao nosso lado, o Espírito amigo, nos protegendo e amparando. Obrigado, meu Deus, pelos benfeitores dessa casa, envolvendo cada trabalhador da tua seara. Vós sois luzes, e que deixai livrar essa luz que está dentro de cada coração. E assim, nós te pedimos, Senhor, a tua proteção na noite de hoje, como uma forma de raio de luz, envolvendo cada irmão aqui presente conosco. Que possamos ter uma noite de um grande e profundo estudo,
que a nossa mente possa estar aberta para que essa voz aí e fique alojado no nosso ser. Muita paz. Passamos a palavra agora ao nosso irmão Coelho para fazer a sua exposição. Caros amigos, companheiros de ideal cristão, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Monesh era um menino que tinha 5 anos de idade. Ele morava na cidade de Chandagali, na Índia. Residia com a sua mãe. E certa tarde, quando ela estava ali banhando, ele fez uma traquinagem qualquer e a sua mãe lhe deu algumas palmadas no bumbum. Ele olhou para ela e lhe disse: não me bata nunca mais, porque se você me bater de novo, eu vou voltar para a minha cidade. Eu não sou daqui, eu sou de Idani. A sua mãe sorriu, só podia ser coisa de criança. Ele falava daquela forma para que a sua mãe não lhe batesse novamente. Mas no dia seguinte, logo pela manhã, quando Monesh se acertou para poder fazer o desjejum, tomar o café da manhã, o menino de 5 anos olhou para sua mãe e lhe disse: mamãe, eu estou com saudades da minha esposa. Ela se chama Alodya Devi e nós morávamos na cidade de Vizara, aqui na Índia. O meu coração está apertado porque eu estou com saudades dela. A sua mãe acreditou que o menino estava ficando louco. Ela não compreendia nada sobre a reencarnação. De doutrina muçulmana, não acreditava na possibilidade das várias vidas e procurou uma vizinha para poder contar o que estava acontecendo com seu filho. Dizem os psicólogos que toda mulher tem uma amiga, aquela que é a sua melhor amiga, que compartilha com ela as suas alegrias e as suas tristezas. Mas essa sua amiga também tem outra amiga que ela confia muito. E daí a pouco, a notícia que foi contada para uma se espalha por toda a cidade. E rapidamente, em toda a cidade de Chandagali, na Índia, se falava que Monesh havia se recordado da sua reencarnação anterior. Ele dizia se chamar Bhajan Singh, casado com Alodya Devi. A notícia correu tão longe que chegou centenas de quilômetros de distância de Chandagali. Chegou até a cidade de Bombay, onde residia na época um parapsicólogo, um grande estudioso a respeito da reencarnação, o doutor Ramendra Nath Banerjee. O doutor Banerjee, quando soube de Monesh, foi até a cidade de Chandagali e, visitando o casebre onde eles moravam, ele fez várias perguntas para o pequenino, que respondia tudo. E ele constatou, o psicólogo e psiquiatra, que Monesh realmente era a reencarnação
daquele homem que ele dizia ser. E o doutor Banerjee se foi. Moneste continuou a crescer. Quando ele estava com 6 anos de idade, estava brincando do lado de fora da sua casa, no jardim, com seu avô, quando 2 senhoras que estavam vestidas à moda indiana, uma delas trazia o rosto tapado por um pano, chamou o senhor que estava junto com a criança e perguntou: é aqui que mora o menino que diz ser a reencarnação de Bhajan Singh? O avô de Moneste sorriu e disse: aqui sim, senhora. Então chame-o, porque eu quero vê-lo. Eu sou a mãe de Bhajan Singh e quero ver se ele vai me reconhecer. O avô olhou para o neto que estava brincando e gritou por ele: Moneste, venha correndo. Aqui está a senhora que diz ser a sua mãe na reencarnação passada. E o avô de Moneste fez errado, porque sugestionou a criança. Ele já disse para Moneste que ele iria encontrar com a sua mãe da reencarnação passada. Quando Moneste chegou de frente às 2 senhoras, aquela que dizia ser a sua mãe estendeu a mão para que ele pudesse beijar. E no exato momento em que Moneste ia beijar a mão da senhora, ele parou, olhou nos olhos dela e lhe disse: você acha que vai me enganar? Você não é a minha mãe, você é a minha esposa, a Lódia Devi. E ela só não desmaiou porque não teve tempo. Verdadeiramente era a esposa dele que estava mentindo para ver se ele a reconhecia. Mas a criatura humana é algo curiosa. Mesmo diante das circunstâncias, muitas vezes nós não acreditamos naquilo que está visível aos nossos olhos. E então a Lódia Devi disse para o menino: eu não acredito. Eu quero que você me dê uma prova de que você é a reencarnação do meu marido. Ele sorriu e disse: muito bem. Nós morávamos em uma casa caiada de branco, eu, você e a minha mãe. Um dia eu fiz uma viagem e quando retornei, você estava brigada com a minha mãe. Eu peguei um pau de amassar macarrão, te dei uma surra e você tem uma cicatriz no seu braço esquerdo. Mostre. A Lódia dele ficou muito assustada. Ela estava com um vestido de manga longa, teve que arregaçar a manga do vestido para mostrar a cicatriz. Nesse momento, os vizinhos que não gostam da vida alheia logo vieram para ver o que estava acontecendo. Toda a vizinhança em torno do casebre de Moneste, a Lódia Devi do lado de fora no portão com a sua amiga, Moneste do lado de dentro com o avô. E a Lódia Devi, mesmo diante da prova que ela pediu, ela olha para a criança e disse: ainda não acredito. Eu quero que você dê outra prova. E ele disse: você quer uma prova íntima? Ela ficou com medo do que ele poderia dizer e disse: eu quero, mas não aqui na frente de todos. Eu peço a permissão para entrar na casa. E eles entraram. E dentro da saleta da casa de Moneste, ele respondeu tudo que a Lódia Devi perguntava. Eles ficaram mais de 1 hora conversando. Quando terminaram o diálogo e a Lódia Devi saiu da casa, é claro que os vizinhos estavam esperando para poder saber a resposta. Eles perguntaram: e então, esse menino é ou não é a reencarnação do seu marido?
ela fechou o senho, a sua face, e disse: esse menino é o diabo do meu marido reencarnado. E a Lógia Devi comprovou que Moneste era a reencarnação de Bajnasin. Quando o doutor Banerjee soube desses acontecimentos, ele voltou a Chandagali e pediu à mãe de Moneste a autorização para levar o menino na cidade de Bizara, onde ele nunca havia estado, porque ele queria ver se o menino reconhecia alguma coisa. Ela autorizou. Foram de carro. Quando chegaram no trevo da cidade, Moneste disse: entre à esquerda, agora entre à direita, a segunda direita. Olhe, aqui é a padaria de fulano de tal, aqui é o açougue de Beltrano. Pare o carro. É aqui a minha casa. Mas estranho, a casa era caiada de branco, porque agora está pintada de amarelo. Desceu do carro como se fosse realmente entrar dentro da sua casa, e o morador veio correndo para saber o que estava acontecendo. Dr. Banerjee disse: uma experiência de reencarnação. Moneste entrou dentro da casa e em cada cômodo que passava, ele contava uma história da sua reencarnação anterior. E o Dr. Banerjee mais uma vez constatou que Moneste era a reencarnação de Bajnasin. Este notável pesquisador, o Dr. Ramindranath Banerjee, mais tarde vai mudar-se para os Estados Unidos e vai conhecer um grande cientista chamado Dr. Ian Stevenson, que fez também diversas pesquisas a respeito da reencarnação. O Dr. Banerjee estudou 1.016 crianças que se recordavam das suas experiências de existências passadas. E por meio dessas pesquisas, fez as suas comprovações. Mas algo curioso que o Dr. Banerjee diz é que todas as vezes que nós falamos sobre a reencarnação com pessoas que estão ao nosso derredor, sejam os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com as quais convivemos, elas podem tomar 4 posturas diferentes. A primeira delas: eu não acredito. Eu não acredito em reencarnação. E por que você não acredita? Porque não acredito. Mas por que não acredito? Porque não acredito. Não acredito e pronto. Não tem explicação. A pessoa nega tudo que é diferente daquilo que ela acredita. Não utiliza da razão para poder meditar, para poder perceber se é plausível ou não aquela informação. Nega qualquer coisa que não vá de encontro àquilo que acredite. É como o avestruz que coloca a cabeça debaixo da terra e acha que apagou a luz do sol. E o sol continua brilhando, mesmo a avestruz acreditando que está vivendo na escuridão. As pessoas que negam a reencarnação, por negarem, elas merecem o nosso respeito, porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que desejarem. Mas elas não têm nenhum tipo de base, nem científica, nem religiosa, para discordar, porque simplesmente discordam, não têm opinião formada sobre a questão. O segundo grupo, segundo o parapsicólogo Banerjee, são aquelas pessoas que dizem que não acreditam na reencarnação por causa da religião que professam. Para não nos alongarmos muito, nós vamos nos deter apenas às religiões cristãs, os nossos irmãos católicos e protestantes.
Nós que somos espíritas também enquadramos dentro do cristianismo, pois temos como base o Evangelho de Jesus. Quando um católico ou um protestante diz que não acredita na reencarnação por causa da religião que eles professam, demonstram o quanto eles não conhecem da religião que professam. Porque os pais da Igreja Católica, isso não é o Espiritismo que diz, a história do mundo retrata isso, acreditavam na reencarnação. Todos eles, Santo Agostinho, Jâmblico, Próculos, aqueles que instituíram a Igreja Católica Apostólica Romana por volta dos séculos III e IV, eles acreditavam na reencarnação. E por que hoje não acreditam mais? Isso se deu por causa de um fato histórico que ocorreu no ano de 552, quando um grande imperador de Roma, Justiniano, ele decretou a reencarnação como uma heresia dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo a história, o imperador era casado com Teodora, uma mulher muito bela, que fora tirada de um prostíbulo. Ele conheceu Teodora dentro do meretrício, apaixonou-se por ela e se casou. Quando Teodora se tornou imperatriz de Roma, as pessoas da cidade começaram a dizer que a prostituição era uma profissão que deveria ser vivenciada por todos, já que a imperatriz ela havia saído de um prostíbulo e havia sido coroada ao lado do imperador. Quando Teodora soube que as pessoas estavam comentando isso, por causa das prostitutas que difundiram essa ideia, ela mandou matar todas as prostitutas daquela época. Segundo a história, 552 mulheres foram mortas. E quando essas pessoas morreram, o povo da cidade, que era reencarnacionista, dizia que Teodora ia ter que se reencarnar várias vezes para poder pagar os crimes que ela havia cometido. No ano de 548, quando Teodora estava muito doente, estava já quase morrendo, ao lado do seu marido, ele que a amava profundamente, ela segurou nas mãos dele chorando e disse: você vai me prometer que depois que eu morrer, você vai tornar dentro da Igreja Católica a doutrina da reencarnação heresia. E ele prometeu. Quando ela morreu, ele caiu numa profunda depressão, e no ano 552, no segundo concílio de Constantinopla, ele tirou dos anais da Igreja Católica a reencarnação como um dos dogmas, e daí passou a ser perseguida a doutrina da reencarnação pela doutrina católica. Muitas pessoas dizem que não acreditam na reencarnação por causa da religião que professam, porque na Bíblia Sagrada nós não encontramos a palavra reencarnação. Jesus não falou essa palavra quando pregou o seu Evangelho. Isso é verdade. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, em nenhum momento nós vamos encontrar a palavra reencarnação nela escrita, porque essa palavra ela foi criada por Allan Kardec. Foi o nosso codificador, quando fundou o Espiritismo, recebendo a orientação dos benfeitores espirituais, é que criou a palavra reencarnação, que significa voltar à Terra, a uma nova experiência encarnatória.
Mas no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar várias vezes Jesus falando da reencarnação com outras palavras. Existem algumas passagens do Evangelho que são muito claras a respeito da reencarnação. E é por isso que nós dizemos que quando os nossos irmãos de outras religiões cristãs dizem que não acreditam na reencarnação, porque o Evangelho de Jesus não fala a respeito disso, é porque desconhecem o Evangelho de Jesus. Há uma passagem do Evangelho em que o meigo Rabi chega a uma cidade junto com seus apóstolos. E na entrada da cidade, eles se deparam com um cego de nascença, que estava ali pedindo esmolas. E os apóstolos perguntam algo para Jesus que chama bastante atenção. Senhor, que fez esse homem para nascer assim? Foi por causa do seu pecado ou pelo pecado dos seus pais? Ora, vamos analisar a pergunta feita para Jesus por seus apóstolos. Que fez este homem para nascer assim? Por causa do seu pecado ou por causa dos erros dos seus pais? Como é que aquele homem podia ter pecado se ele já nasceu cego? É porque os apóstolos acreditavam que havia a possibilidade de ter outras existências e que aquele homem teria vindo marcado pela enfermidade da cegueira por causa de erros, que são os pecados da existência anterior. Mas temos também neste questionamento dos apóstolos uma ideia equivocada que nós também temos dentro da nossa sociedade, que os filhos pagam pelos erros dos pais. Há o famoso ditado popular, pagar língua. Você fica falando mal dos outros que depois você vai pagar a língua com seus filhos. E ninguém arca com as consequências dos erros dos outros. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades, porque nenhum de nós passamos por nenhuma experiência sem a vontade de Deus. E Jesus, naquele instante, diante do questionamento dos apóstolos, ele responde: em verdade vos digo, que este homem nasceu assim, nem por causa do seu pecado, nem por causa do pecado dos seus pais, mas para que se fizesse a honra e a glória do meu Pai que está nos céus. E direcionando as mãos para o cego, Jesus traz de volta a vista dele. Ele volta a enxergar. Mas há outra passagem do Evangelho que passa despercebida aos nossos olhos, quando Jesus está no Monte Tabor, acompanhado de João, Tiago Maior e Simão Pedro. Foi no Monte Tabor que Jesus se transfigurou, mudou a sua face, que resplandeceu em luzes, e dois espíritos apareceram, Moisés e Elias, dois mortos, que retornaram para poder se comunicar com Jesus. Logo depois desse acontecimento, quando o dia amanhecia, os três apóstolos desciam com Jesus, e Simão Pedro disse assim, palavras textuais do Evangelho: Senhor, e está escrito nas páginas onde esses povos acreditavam e divulgavam a reencarnação. A doutrina espírita apenas fez compreender, explicando que a reencarnação, ela nos traz as respostas da justiça de Deus. Porque seria muito difícil nós compreendermos a divindade quando nós olhamos o nosso mundo, pessoas milionárias e outras miseráveis, pessoas saudáveis que nunca manifestaram nenhum tipo de enfermidade
e pessoas profundamente doentes. Pessoas que vivem 18 anos, 22 anos e falecem, e pessoas que vivem 90, 100 anos, cheios de sofrimentos. Por que tantas diferenças? Deus seria um ser arbitrário, um pai que olha para alguém e diz: você eu amo, você vai ser marcado para a eternidade pelo sofrimento. Não seria um pai que ama de forma equânime, igualmente a todos nós, dando-nos as mesmas possibilidades. A reencarnação, ela explica a justiça de Deus, colocando nas nossas mãos o poder de decisão. Aquilo que nós desejamos fazer da nossa vida, na semeadura que realizamos e a colheita que vamos ter mais tarde. Porque toda semente jogada ao solo, mais cedo ou mais tarde, dará os frutos. Frutos saudáveis, saborosos, ou frutos muito amargos, de acordo com a qualidade da semente que nós semeamos. Mas acreditar na reencarnação não é tudo. Porque a pessoa, às vezes, ela está nessa terceira postura: eu acredito na reencarnação, mas não vivencia o que acredita. Quantos de nós acreditamos na reencarnação, mas na primeira oportunidade, na primeira dor e sofrimento, por que, Senhor? Porque logo comigo morre um ente querido que nós muito amamos. Porque logo na minha família, Senhor, descobrimos uma doença grave conosco, com um familiar. Mas porque logo comigo, Senhor, eu não mereço. Porque nós nunca achamos que merecemos as experiências pelas quais nós passamos. Isso demonstra que às vezes nós verbalizamos algo e vivenciamos algo bem diferente dentro do nosso coração. Na verdade, é preciso que a sabedoria ela esteja na nossa vida. E a sabedoria se demonstra pela vivência, não pelo conhecimento que nós temos. Nós temos pessoas analfabetas que são de sabedoria profunda, têm vivência. E temos pessoas intelectualizadas que não têm nenhum tipo de sabedoria. Nós encontramos, por exemplo, médicos pneumologistas que cuidam dos pulmões e que fumam. Nós temos nutricionistas que são obesos. É um paradoxo, porque tem um conhecimento, ensina para os outros que não devem fumar, pneumologista, ensina para os outros a fazer regime para poder emagrecer, mas não segue a teoria que tem. Como também temos vários oradores, das quais nós nos enquadramos, que pregam, que ensinam, muitas vezes não praticam. Porque é uma larga diferença entre teoria e prática. Daí a sabedoria, ela é conquistada no nosso dia a dia. E a reencarnação, ela nos auxilia nisso, dando-nos novas possibilidades. Porque Deus seria um carrasco se aquele que errasse fosse queimar no fogo do inferno para a eternidade. Não seria Pai. Pai é amoroso, Pai é justo, Pai é misericordioso. Nós temos aqui nessa noite vários pais e várias mães. Quando o nosso filho faz alguma coisa de errado, nós às vezes colocamos o nosso filho de castigo. Às vezes nós dizemos a ele: você vai ficar uma semana sem assistir televisão. Você vai ficar 15 dias sem jogar o joguinho no computador que você tanto gosta. Mas nenhum pai, nenhuma mãe diz para o seu filho: você nunca mais vai comer brigadeiro. Isso é impossível. A criança cresce, se torna adulta, vai ter a sua liberdade. Deus também age assim conosco. Nós que somos crianças espirituais, Ele vai nos dando várias oportunidades, e quantas forem necessárias, sem perder a paciência, ao contrário de muitos nós, pais irresponsáveis,
e perdemos a paciência com os nossos filhos, Deus sempre está nos dando novas chances de nós percorrermos a nossa estrada de iluminação interior. Mas o Dr. Banerjee, que é um grande pesquisador, ele não tem religião. Ele vai dizer que a postura mais correta é daquele que nem crê e nem deixa de crer, mas apenas toma uma postura racional de análise nas questões científicas e contra provas não tem argumentos. Quando nós temos algo racional para nos apegar, não há como nós irmos contra algo que já foi comprovado. A postura científica, que é a quarta postura, é a postura tomada pelo Dr. Ramindranath Banerjee, onde através de suas pesquisas, não foram outras pessoas que disseram a ele vivenciou dentro do seu consultório, com 1.016 crianças, situações que ele pôde comprovar, que ele pôde pesquisar. Ele foi nos locais onde as crianças se recordavam das suas vidas passadas, datas, nomes, que jamais aquelas crianças podiam saber. E ele pôde perceber a veracidade daqueles fatos. Hoje nós temos vários estudiosos, cientistas, que se debruçam no estudo da reencarnação. Entre eles, um dos mais conhecidos, o Dr. Brian Weiss, que escreveu um livro que se tornou best-seller em todo o mundo, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele conta diversas experiências sobre a reencarnação. No Guinness Book, o livro dos recordes, há uma história que demonstra a reencarnação de uma forma muito clara e muito objetiva. Há muitos anos atrás, em Seul, na Coreia, viveu um menino que hoje já é adulto. Ele nasceu numa família de classe média e se chamava Kim Wong Yang. Kim tinha apenas 2 meses de idade. A sua mãe estava lamentando na sala, assistindo televisão. O pai estava trabalhando. Kim parou de mamar, abriu seus olhinhos, olhou para sua mãe e lhe disse: "Mamãe, eu lembrei que sei falar." E a mãe desmaiou. Imagine uma criança de 2 meses de idade falando com a mãe. Parece história humorística, não é? Mas é verdadeira, está no Guinness Book. Ele olhou para ela e falou. A mãe desmaiou e quando acordou, o menino caiu no colo chorando. Ela teve medo do filho. Pegou o Kim, levou para o quarto, colocou no berço e ficou na sala esperando o marido chegar do trabalho, com medo de chegar no quarto e ver o seu filho. Quando o marido chegou, a esposa estava com os olhos arregalados assistindo televisão. E ele então disse: "O que foi isso, mulher? Viu a assombração?" Ela disse: "Pior do que isso." Ele disse: "O que é?" "O nosso filho." "O que aconteceu com o Kim?" "Calma." Ele falou comigo. Como todo marido acredita na esposa, ele olhou para ela e pensou: ou ela está ficando louca, ou é o filho que ficou. Ele disse: "Pois falou mesmo." Ela disse: "Falou." "E onde ele está?" "Estava no quarto do berço." "Estou com medo dele." O pai foi no quarto. Quando chegou, quem estava no berço estava brincando com seus pezinhos. Ele debruçou-se no berço e disse: "Kim, a mamãe deve estar louca. Ela falou que você falou com ela. É verdade?" "É verdade, papai." E foi o pai que desmaiou, caiu no chão. Mas a família se acostumou com essa ideia de que Kim falava com 2 meses de idade. Mas como isso não bastasse, quando Kim completou
4 meses de idade. Ele disse assim: papai e mamãe, eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que sei escrever. Escrever, 4 meses de idade, sem escrever. Traga-me papel e lápis. A família não podia acreditar. Quem foi colocado no chão, apoiou com os seus cotovelos, pegou o lápis e escreveu. Escreveu um pequeno poema que diz o seguinte: quando o céu de Seul se doura e a tarde cai, as nuvens se passam, mas parecem anjos que Deus colocou no céu para enfeitar os nossos dias. Era um pequeno poema que a partir daí não parou de escrever, para o encanto da sua família. Quando ele completou 6 meses de idade, ele disse: mamãe, me coloque no chão, que eu sei andar. Meu filho, com 6 meses você não vai andar. Me coloque no chão, que eu vou andar. Ele foi colocado no chão e andou, com 6 meses de idade. Com 1 ano de idade, Kim lançou nos Estados Unidos o seu primeiro livro de poemas, que foi vendido no mundo inteiro. Ele foi aclamado pelos cientistas, foi levado às redes de televisão para ser entrevistado, e foi à rede CNN, uma das maiores redes de televisão nos Estados Unidos. Vários cientistas estavam presentes. Era um programa de televisão. Kim tinha 1 ano de idade. Ele estava sentado de frente aos entrevistadores. E tudo o que eles perguntavam, Kim respondia. Qualquer pergunta de ciência, filosofia e de religião, o menino respondia. O programa estava dando muito ibope. 1h30, sem intervalo. Até que o diretor do programa disse: precisamos fazer intervalo comercial para faturar, porque o ibope estava altíssimo. Fizeram o intervalo. Na hora do intervalo, a mãe de Kim já estava desesperada. Ela foi à frente e disse: vamos parar com isso. O meu filho tem 1 ano de idade. Ele está cansado, 1h30 respondendo perguntas. Você está cansado, não está, Kim? O menino sorriu e disse: mamãe, eu estou adorando essa gente boba me fazendo pergunta de criança. Quando voltou o programa, a primeira pergunta que os cientistas fizeram: Kim, como é que você sabe de tudo isso? Ele disse: não sei, só sei que sei. Pergunte qualquer coisa, eu vou responder. E respondia. Que explicar? Uma criança que fala com 2 meses de idade, escreve com 4 meses, anda com 6 e escreve um livro com 1 ano de idade. Com 8 anos de idade, Kim, ele entrou para a faculdade de Ciência e Matemática Espacial e tornou-se uma das crianças mais aclamadas no mundo na época. Hoje, Kim Wong-yang já é adulto e tem a inteligência comum, como a de todos nós. Somente a doutrina espírita explica. Porque quando nós reencarnamos, muitas vezes o nosso espírito, no período da infância, ele pode se recordar das existências passadas. Tudo aquilo que Kim realizou estava na sua mente, nas suas conquistas do passado. E como até os 7 anos de idade, conforme nos ensina Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a criança tem mais facilidade de estar em contato com o mundo espiritual. É natural que muitas vezes se recorde. Mas esses fatos não se dão apenas com crianças. Adultos também se recordam das suas existências passadas. Alguns de nós temos algumas experiências que podem, às vezes, nos falar de reencarnação, embora não sejam provas.
São apenas algumas constatações que no francês é chamado de déjà vu. Quando nós vamos a um local e parece que nós já estivemos ali. Não sabemos explicar, nunca estivemos nessa existência, mas parece que nós já estivemos ali. Estamos lendo um livro, parece que nós já lemos aquele livro. Encontramos com alguém e parece que nós já conhecemos aquela pessoa. Antipatias e simpatias. Nós nunca vimos a pessoa e criamos por ela uma grande simpatia. Ou então, ficamos muitas vezes sentindo algo que não sabemos explicar, uma antipatia por aquela pessoa que nós nunca vimos. Isso pode ser, entendam, a reencarnação passada, mas pode também ser conflito íntimo. A pessoa transfere o que tem do coração para o outro. E quando alguém nos incomoda muito, pode saber, às vezes nós trazemos o mesmo defeito dentro de nós. Nossa, fulano é orgulhoso, o orgulho está dentro de nós. Estamos vendo no outro aquilo que nós temos. E como não queremos matar dentro de nós, queremos matar no outro. É o que acontece com os homofóbicos. Muitos homofóbicos que violentam até a morte, às vezes, homossexuais. Muitas vezes são homens homossexuais que não se aceitam. E eles querem matar fora deles aquilo que eles têm dentro do coração. Nem sempre é reencarnação. Mas adultos, conforme nós estávamos dizendo, podem se recordar. E aqui no Brasil, na época do governo de Getúlio Vargas, houve um fato notável com um homem que morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chamava-se Francisco Valdomiro Lorenz. Mais tarde ele se tornou espírita e escreveu inclusive um livro. Francisco Valdomiro Lorenz era analfabeto, matuto, que vivia no campo trabalhando. Um dia ele foi na cidade, já era idoso, com seus 50 anos de idade, quando ele olhou para um outdoor, não sabia ler, e leu o que estava escrito. Ele disse: mas estranho, eu não sei ler como eu sei o que está escrito aí. E passou a ler, sem nunca ter ido à escola. Ele estava andando pelas ruas de Porto Alegre, quando ele viu uma fila imensa, e resolveu entrar na fila sem saber para que era. Era uma fila de professores. Naquela época do governo de Getúlio Vargas, o Brasil estava passando por um momento muito difícil, porque vários imigrantes estavam vindo para o Brasil, pessoas de diversas nações, e especialmente em Porto Alegre chegavam muitos alemães, e o governo do Brasil ficou com medo de que a língua portuguesa se perdesse no nosso país, e contratou professores para ensinar a língua portuguesa a esses imigrantes. Era a condição que tinham para ficar no nosso país, aprender a falar o português. Professores, então, foram contratados em todo o país. E Valdomiro Lorenz, analfabeto, que havia aprendido a ler, lendo o outdoor sem nunca ter ido à escola, entrou na vida. Quando ele entrou dentro da sala, sem saber o que estava acontecendo, os homens olharam aquele homem de bota, chapéu na cabeça, tipicamente vestido como um trabalhador rural. Eles olharam, começaram a sorrir, porque o preconceito é algo terrível. Começaram a sorrir uns para os outros e perguntaram a ele: o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: não sei, vi a fila e entrei. Mas o senhor não sabe o que está fazendo aqui? Essa aqui é uma bancada de entrevista para pessoas que serão contratadas pelo governo para dar aulas de português aos imigrantes do nosso país. Eu posso fazer um teste? Perguntou Valdomiro. Os entrevistadores sorriram e devem ter pensado: vamos fazer chacota com ele. E começaram a fazer perguntas. Tudo que eles perguntavam, Valdomiro respondia, falando português corretamente. Um deles, o entrevistador, disse: o senhor fala muito bem português, tem certeza que é analfabeto? Bom, até mais cedo eu era, agora eu não sei mais. E por que fala tão bem o português?
Eu falo muito bem o português porque eu sei falar do latim. O senhor sabe falar latim também? Sei falar. E um entrevistador sabia falar latim. Começou a conversar em latim com Francisco. E ele respondia tudo em latim, sem errar absolutamente nada. O senhor sabe falar o latim muito bem. Por que sabe falar o latim? Ah, porque eu também aprendi a falar o alemão. Sabe falar o alemão? Sei falar. E o entrevistador, todos eles PhDs, estudiosos, sabiam falar o alemão. Começou a conversar em alemão com Francisco e ele respondia. Até o momento em que o entrevistador não tinha condições de conversar com o Francisco, porque o alemão dele era tão correto que ele não tinha palavras para poder dialogar. Por que o senhor fala tão bem o alemão? Eu sei falar o hebraico também. E como não tinha ninguém que falava hebraico, não tinha entrevistador para ele. E Francisco Valdomiro Lorenz falou 30 línguas e escreveu, sem nunca ter ido à escola. Escreveu um livro de gramática. E no movimento espírita, escreveu um livro que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado A Voz do Egito, contando a história da civilização. O que explicar? Um homem analfabeto, já com 50 anos de idade, que fala 30 línguas e escreve sem nunca ter ido à escola, senão por meio da reencarnação. A reencarnação é algo que está presente na nossa vida. Quer queiramos, quer não. Devemos dar o direito, conforme nós dissemos, das pessoas acreditarem no que elas desejarem. Mas à luz da razão, nós precisamos meditar. No entanto, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata a respeito dessa frase, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores vão dizer que a maior mensagem do nascer de novo está na nossa renovação interior. Essa é o grande renascimento. É quando nós deixamos de lado os nossos vícios, as nossas imperfeições e descobrimos a intimidade do nosso coração, as qualidades e virtudes. Porque todos nós somos um diamante que estamos escondidos dentro de uma pedra bruta que precisa ser devastada. E quando é levado ao esmeril, essa pedra bruta, ela começa a brilhar. Não foi por outro motivo que Jesus disse: brilhai a vossa luz diante dos homens. Não colocai a vossa candeia debaixo do alqueire, colocai sobre ele, para vos iluminar e todos aqueles que estão ao seu redor. Nas páginas do Evangelho, a renovação íntima, o nascer de novo, está tão presente. Na figura incomparável de Maria de Magdala, essa mulher extraordinária, a meretriz que vendia o seu corpo à mão da sua moda e que, ao conhecer Jesus, se despe dos vícios para acender dentro do seu coração o amor verdadeiro, de tal modo que logo depois da crucificação de Jesus, conforme a narrativa do espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, eis que Madalena vai para o Vale dos Leprosos, trabalhar junto dos seus irmãos, onde cuida deles com desvelado carinho, até contagiar-se com a enfermidade. Durante 10 anos, trabalhando no Vale dos Imundos e desencarnando ou morrendo nos braços de Maria, a mãe de Jesus, regressando ao mundo espiritual com a tarefa do dever cumprido. Iluminou-se para poder iluminar Zaqueu, o cobrador de impostos,
O homem que vivia envolvido pelas questões do mundo, veio em cima de uma árvore na cidade de Jericó, quando vê Jesus passar. E o mestre vai até a sua casa para jantar junto com ele. Esse homem entende a proposta do Evangelho e resolve tornar-se um dos seguidores de Jesus. Amanhã, Senhor, eu distribuirei metade dos meus bens para os pobres, e aqueles a quem cobrei devidamente, eu restituirei 4 vezes mais. Interessante que Zaqueu diz que vai dar metade dos bens para os pobres. Ele não disse que ia dar tudo, porque se ele desse tudo, ia se tornar miserável também. O Evangelho de Jesus não é contra aquele que tem bens materiais, aquele que conquista, que enriquece. O Evangelho de Jesus nos ensina a lidar com a riqueza, ajudando aqueles que estão ao nosso derredor. A figura de Paulo de Tarso, esse homem que entregou a sua vida para Jesus, embora foi considerado o maior perseguidor de cristãos da história da humanidade, matou homens e mulheres, porque achava que aqueles que seguiam a Jesus estavam indo contra Moisés. Mas no dia em que na estrada de Damasco a luz brilhou e ele se deparou com a figura incomparável de Jesus, cegando por causa da luz que brilhava, ele recupera a vista espiritual e torna-se o maior divulgador que o cristianismo já conheceu. De perseguidor, ele passa a ser perseguido, até que tem a sua cabeça decapitada pelo crime de ser cristão. Quantos homens e quantas mulheres renovaram-se interiormente, nasceram de novo? Quantas pessoas que nós conhecemos do nosso convívio, familiares, amigos, pessoas das nossas cidades, tenho certeza que aqui em Cícero Dantas devemos conhecer alguém que um dia se corrompeu, que um dia escolheu caminhos menos felizes, que se enveredou pelas drogas, que entregou-se à prostituição, que vilipendiou pessoas roubando-as, ou até mesmo matadores de aluguel, que hoje, arrependidos, transformaram as suas vidas, nascendo de novo. Porque para nascer de novo não é necessário apenas retornar à experiência física. Essa é uma das maneiras. Mas podemos também nascer de novo, entendendo o porquê da nossa vida e entregando-nos de corpo e alma, para que a mensagem divina, independente da nossa religião, fale por nossas mãos, por nossa boca, pelas nossas atitudes, para que um dia nós cheguemos ao ponto que chegou Paulo de Tarso, quando disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. É com grande alegria nos nossos corações que mais uma vez nos encontramos nessa cidade, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, para as reflexões em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Agradecemos a presença de todos os senhores que se encontram aqui nessa noite, esperando que em breve oportunidade nós possamos estar reunidos novamente. Antes, porém, de nós passarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige nessa noite para a finalização das nossas atividades, nós gostaríamos de fazer um convite a todos vocês e também uma pequena divulgação. O convite é em relação a um evento que nós vamos ter no dia 17 de novembro, agora, sem ser amanhã, no próximo sábado, na cidade de Itabaianinha. Nós iremos receber aqui nas terras da Bahia do Sergipe a nossa querida Elizabeth Lacerda,
uma das cantoras do nosso movimento espírita, que estará junto conosco na cidade da Baianinha para podermos realizar um evento, o lançamento do nosso livro, chamado Shalom Adonai, que quer dizer em hebraico paz do Senhor, e ela estará fazendo um show onde cantará as belas músicas em torno do Evangelho. Todos vocês são os nossos convidados. O evento tem entrada franca e será realizado no Centro Espírita da cidade, às 19h30, no dia 17 de novembro. A divulgação que nós queremos fazer é em relação a uma ONG que nós fazemos parte. Muitos dos senhores que aqui estão devem conhecer a Fraternidade Sem Fronteiras. Essa instituição que tem realizado atividades, não apenas aqui no Brasil, mas também na África. No Brasil, nós temos várias frentes de trabalho. Em Roraima, com os nossos refugiados da Venezuela. Na Paraíba, com crianças com microcefalia. No Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, com jovens da periferia, que fazem parte de uma orquestra sinfônica. E na África, nós atendemos 4 países, 16 mil crianças, em 32 centros de acolhimento. E tudo isso só é possível com a ajuda de muitos corações, que têm engrossado as fileiras junto conosco, que têm compreendido a proposta do amor e não tem fronteiras, porque a caridade é aquela que estende a mão, é aquela que busca auxiliar dentro das possibilidades daqueles que estão ao nosso derredor. Muito embora aqui no Brasil, aqui no Nordeste, no sertão, nós tenhamos tantas dores, tanta fome, tanta miséria, nada se iguala à África. Na África, nós temos dores inenarráveis. Nós atendemos uma região chamada Chiqualaquala, que há 10 anos não chove. Os leitos dos rios secaram. E as crianças andam em torno de 5, 6 quilômetros para pegar água barrenta, que tomam e cozinham. Em Madagascar, quando há 2 anos nós chegamos em uma das nossas unidades, crianças vinham nos receber e nós levamos várias roupas para serem distribuídas, e as roupas das crianças não saíam do corpo delas, porque muitas delas cresceram com as roupas do seu corpo. Há anos não tomavam banho, as roupas estavam grudadas no corpo. Precisamos cortar com tesouras para que as novas roupas pudessem ser colocadas. E são experiências como essa que nós temos vivenciado na África. Hoje, com uma panorâmica bem modificada, com a ajuda de tantos. Pessoas espíritas e não espíritas, que puderam compreender a Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje nós temos apoiadores como Divaldo Franco, que se tornou um grande divulgador da causa. Nós temos apoiadores como o Dr. Haroldo Dutra Dias, Dr. Andrei Moreira, que é também um dos coordenadores do nosso projeto. Nós estamos na Caravana da Educação, que é responsável por levar valores para as crianças. Nós temos apoiadores como a irmã Aila Pinheiro, uma freira católica, que tem sido uma grande divulgadora do projeto Por Onde Paz. Nós temos diversos artistas que entenderam essa proposta, como o DJ Alok, um dos maiores DJs do mundo, que já foi em vários programas de televisão da Rede Globo, inclusive, falando da Fraternidade Sem Fronteiras, como no programa da Fátima Bernardes, como no programa do Luciano Huck, divulgando a proposta do amor sem fronteiras. Este mês de outubro, nós tivemos o apoio de Xuxa Meneghel, que abraçou o projeto da Fraternidade, vestiu a camisa, que no mês de abril do ano que vem vai realizar em Belo Horizonte um show cuja renda será revertida integralmente para a Fraternidade Sem Fronteiras. Então são corações que têm entendido, e tantos outros,
engrossado conosco as fileiras. Aqueles que tiverem interesse em conhecer o projeto, convido que entrem no site da Fraternidade Sem Fronteiras, nas páginas do Facebook. Basta procurar pelo Google Fraternidade Sem Fronteiras. Há várias maneiras de ajudar. E entre elas, nós temos vários livros publicados, 27 livros, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas a ONG, e esses livros estão expostos logo na saída, no pequeno estande que nós montamos. Livros para adultos, livros para as crianças. Entre os livros de adulto, nós temos o livro que vamos lançar no dia 17 de novembro, mas que já trouxemos aqui para Cícero Dantas, o livro Shalom Adonai. É um livro que traz diversos textos falando a respeito da vida de Jesus. É um livro também com muitas fotos de Israel, as terras onde Jesus passou, para nos auxiliar a viajar junto com o escritor, o Espírito Tagore, por nosso intermédio, escreveu esse livro, para nós entendermos um pouco mais o Evangelho. Para as crianças, nós temos várias opções, mas entre elas um livrinho que se chama Beleza na Diferença. A história de uma girafinha que nasceu numa manada. Ela nasce albina e começa a sofrer preconceitos. É um livro que fala sobre igualdade, sobre preconceitos, ensinando as nossas crianças a lidarem bem com a diferença. Esses e outros trabalhos são à disposição. Eu e o Fabiano estaremos à disposição de todos vocês. Para nós finalizarmos realmente a nossa participação, nós vamos pedir à nossa técnica para que possa colocar um vídeo falando a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras. Essa música que nós vamos escutar é de uma portuguesa. Ela doou os direitos autorais dessa música para a Fraternidade Sem Fronteiras, e as imagens, todas elas, são feitas da África, mostrando o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite para todos nós. Ainda que a esperança na luz seja escassa, a chuva que molha e que passa vai trazer uma outra flor. Também estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se reduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver Sempre se tornará dia e o
encerramento do nosso trabalho de hoje. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer ao nosso irmão Edson, agradecer a espiritualidade amiga por este momento, que possamos refletir na mensagem de hoje. Que possamos, meus irmãos, lapidar esse pedra brilhante que existe em nós. Porque somos centelhas divinas, somos filhos do Criador. Que possamos deixar brilhar nossa luz. Que deixemos esse brilho, esse lado de luz, resplandecer, contagiar a cada um. Que deixemos, meus irmãos, a luz divina nos envolver. Que possamos sentir essa luz, essas energias, que daqui brota deste pouco luz, emanada do nosso Pai, desse Pai que é misericordioso, desse Pai que é amoroso, bondoso, que é justo. Que possamos refletir as nossas atitudes, as nossas ações, em busca dessa melhoria, praticando a caridade na sua vida, o amor ao próximo, na nossa família, com os nossos vizinhos, no trabalho, na sociedade. Uma palavra de conforto, um abraço, um sorriso. É esse o pedido de Jesus. Que pratiquemos o amor, que pratiquemos a caridade e que deixemos a nossa luz, o nosso lado luz brilhar. Agradecemos ao Pai, ao Pai, as graças recebidas, as bênçãos. Agradecemos, Senhor. E agora estamos aqui, todos envolvidos nessas vibrações. Cantemos juntos. Imaginemos uma grande luz envolvendo a todos nós. E cantemos com o coração. Quanta luz desse ambiente descendo sobre nós, virando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce
Meus irmãos, uma boa noite a todos, gratidão sempre, e os livros estão ali expostos como os irmãos Eros fazer, né, essa nossa contribuição, se tiver.